Bem-vindos, amados irmãos em Cristo, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início à quarta série de estudos bíblicos intitulados ao tema o pré-tribulacionismo demolido desde a sua fundação. Portanto, neste estudo nós temos vindo a comprovar que realmente o pré-tribulacionismo é uma doutrina cujos fundamentos eles são débeis. Não são fundamentos sólidos. O pré-tribulacionista não tem a sua casa, o seu edifício, a sua estrutura, os seus pilares fundados na rocha, mas na areia movediça das filosofias vãs e da teologia humana surgida no século XIX por John Nelson Darby e depois propagada por Scofield, um advogado americano que editou a Bíblia de referência Scofield. Também há quem chame Bíblia de estudo Scofield. Hoje vamos falar sobre o quarto pilar do pré-tribulacionismo, o quarto fundamento que está errado. Quarto fundamento errado. Portanto, o pré-tribulacionismo ele se fundamenta somente em meia dúzia de versículos isolados. Ou seja, para defenderem a sua doutrina, para respaldarem a sua doutrina, o que é que eles têm para apresentar? Meia dúzia de versículos isolados. Meia dúzia, quando digo meia dúzia, é entre aspas. Não é que seja só meia dúzia de versículos isolados, mas basicamente são alguns poucos versos isolados do seu contexto. E isso aí é muito débil. Isso aí é algo muito débil, porque, por exemplo, nós sabemos que a doutrina da salvação tem vários capítulos. Por exemplo, em João capítulo 3, Jesus fala da doutrina da salvação. Também João capítulo 4, a doutrina da salvação, ela tem vários capítulos inteiros. Mas a doutrina do pré-tribulacionismo não tem um único capítulo que a defenda. Um único capítulo. Não existe um único capítulo. Eles pegarem numa passagem dentro do seu contexto e darem um capítulo inteiro que defenda esta doutrina pré-tribulacional. Glória a Deus. Então, é isso que eu queria dizer aos irmãos, que eles se baseiam em meia dúzia de versículos isolados, em alguns poucos versículos isolados fora do seu contexto. Portanto, hoje é a quarta parte deste estudo e na primeira parte, nós vimos que eles utilizam um método alegórico, ou seja, um método figurativo, simbólico, no lugar de utilizar um método literal para interpretar a Escritura. Glória a Deus. Em segundo lugar, vemos que eles fazem uso da exegese no lugar de fazerem a exegese. Portanto, na exegese eu insiro as minhas ideias no texto. E na exegese eu extraio do texto aquilo que o texto quer falar. Eu extraio a doutrina, não é? Eu extraio a revelação de dentro do próprio texto. Mas na exegese eu imponho ao texto, eu envolvo o texto com o meu dogma, com o meu pensamento pré-concebido, a minha conclusão que eu tirei. Não é assim, então vai ser assim. Então, isto é o que eles fazem. Nós também vimos que, em terceiro lugar, o pré-tribulacionismo ele utiliza fontes exteriores à própria Escritura. Eles não interpretam, muitas vezes eles não interpretam a Escritura pela própria Escritura. Eles interpretam a Escritura por fontes exteriores, como por exemplo a ideia de que Jesus não iria espancar a sua noiva para depois casar com ela toda arrebentada, toda ferida, toda sangrando. Então pode até ser algo muito agradável aos ouvidos ouvir uma coisa destas. Não, Jesus não ia fazer isso, não. É como os testemunhas de Jeová dizem, não, Jesus não ia mandar ninguém para o inferno para ficar ali a sofrer, porque Deus não é um Deus sádico. Ou seja, é o mesmo tipo de argumentação débil e fraca que não tem base alguma na Escritura. Porque da mesma forma que o inferno ele é real e é um local de tormento, onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre, e ali haverá choro e ranger de dentes, que lá está em tormentos, porque existem os atormentadores que são os demónios. O inferno é um lugar real e de fogo, porque quando o Lázaro morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, mas quando morreu o rico, aleluia, o rico que era avarento, era idólatra, quando ele abriu os olhos, imediatamente após a sua morte, ele se encontrava no inferno e em tormentos. Então o inferno é um lugar real e de tormentos. Da mesma forma que o inferno é um local real e de tormentos,
Glória a Deus. E que a argumentação de testemunha de Jeová não faz qualquer sentido. Deus não é um Deus sádico, não iria mandar nenhum dos seus filhos para um local de tormento. Não? Então, se o inferno fosse um local de sofrimento, não, eles dizem que o inferno é sepultura. É o que eles dizem. Da mesma forma, os pré-tribulacionistas dizem, não, Jesus não iria espancar a sua noiva. Antes do casamento não iria espancar a sua noiva para depois casar com ela toda arrebentada, toda ferida, toda sangrando. E eu pergunto, Jesus não era o noivo da noiva? Era. Alabanto, kovasher e andalabaia. Ele não foi ferido pelas nossas transgressões na cruz do Calvário e moído pelas nossas iniquidades? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não levou sobre si os nossos pecados? Deus o fez pecado. Aleluia, recantará. Ou seja, o fez carregar sobre si os nossos pecados. Alabai, shurikov vasnéria. E pelo pecado venceu o pecado. Andará mashéria na morte, na cruz. Ei, xalabaia. Aleluia, glória a Deus. Ele venceu para nos dar vitória. Então isso é um argumento que não tem qualquer base bíblica. Então nós vemos que eles usam fontes exteriores. Recan.coshou. A própria Bíblia, eles não interpretam a Escritura pela Escritura. Agora, continuando na mesma linha de pensamento, o quarto, aleluia, o quarto item que eu aqui vou falar é acerca, o quarto pilar deles é que eles interpretam, aliás, perdão, já vimos que eles não interpretam a Escritura pela Escritura, é o terceiro, e o quarto item é que eles usam somente versículos isolados e fora do seu contexto, no lugar de interpretarem o texto dentro do seu contexto. Portanto, no lugar de interpretarem o texto dentro do seu contexto, usam somente versículos isolados e textos fora do seu contexto. Glória a Deus. E uma das regras fundamentais de exegese, aleluia, exegese, lá está, exegese, glória a Deus, Aramanaya, Surianda, Ramanaya, exegese, é extrair do texto. O texto quer falar. É que todo o texto deve ser interpretado dentro do seu contexto, que é aquilo que vem antes e depois do texto. O que é o contexto? É o que vem antes e depois do texto. Glória a Deus. Por exemplo, aleluia, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Qual é o contexto? No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 1, versículo 2. E a terra era sem forma vazia. Se eu pegar só no versículo 2, eu posso fazer a maior das heresias. Se eu não ler o que está antes do texto, eu posso dizer absurdos. Eu posso até defender a teoria da evolução com esse versículo isolado. Sharabanagaya, Surikaya, Ramanagasheri, Andalabaia. Não é que tudo veio do informe, tudo veio de uma grande explosão. E depois aquilo, as poeiras, deram origem às estrelas. E por aí vai. Eu posso ir com muita fantasia, só com um versículo isolado, e defender até teorias que são contrárias à verdade. À verdade tanto científica, porque eu creio na verdadeira ciência, como a verdade bíblica, que é a maior ciência, é a ciência de Deus. Em Cristo Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Rabacantara masheria andalabaia, repalabastéria, rovalabasheria cantasnéria andalabaia. Porque aí eu posso dizer que não foi Deus que criou, a natureza surgiu por si mesmo. Se eu disser e a terra era sem forma vazia, não diz quem é que criou. Sharabandagabasheria cantalamastéria. Mas eu tenho que dizer Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Het Hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então o texto tem que ser ali dentro do seu contexto e muitas outras coisas. Não é? Há um versículo que diz que Judas foi-se matar. Judas foi-se matar. Judas suicidou. E alguém pode pegar nesse versículo e criar uma nova doutrina a dizer que nós temos que fazer o mesmo. Então é perigoso. Os versículos isolados vão levar a interpretações extremas. Podem levar a interpretações completamente fora de ordem. Por exemplo, eu posso pegar na lei de Moisés, na lei de Moshe, aleluia, na Torá de Moshe, na lei de Moisés, e dizer para os irmãos para fazerem sacrifícios. Nós temos de voltar a fazer sacrifícios para ser aceitos diante de Deus. Então aí ficava só com o Velho Testamento. Não é? Então é o tipo de versículo isolado, texto isolado, mesmo que seja um capítulo inteiro, ou uma porção inteira, ou até um livro inteiro, tem que ser lido dentro do contexto geral da Bíblia. Tem que ler o que está antes e depois do texto, o contexto imediato, o contexto longínquo, o que está mais longe, tem que ler o contexto paralelo
que é para comparar a Escritura com a Escritura, e tenho que ler o contexto geral da Bíblia. Rama Surya Cantasnéria. Então, uma das regras fundamentais da exegese é que todo o texto, deve ser interpretado dentro do seu contexto, que é aquilo que vem antes e depois do texto. E nenhuma doutrina pode ser fundamentada em versículos isolados do seu contexto, os quais, quando inseridos dentro do seu contexto, anulam a conclusão inicial que os estudiosos da Bíblia se propunham a nos dar. Então, nenhuma doutrina pode ser fundamentada em versículos isolados. Isto é uma frase minha mesmo, não extraí de nenhuma outra pessoa, mas Deus me deu esta inspiração. É assim, nenhuma doutrina pode ser fundamentada em versículos isolados do seu contexto, em versículos fora do contexto, os quais, quando inseridos dentro do seu contexto, anulam a conclusão inicial que os estudiosos da Bíblia se propunham a nos dar. E já diziam os antigos que o texto, os antigos pais na fé, que o texto fora do contexto vira pretexto para heresias. Então, versículo isolado é pretexto para heresia. Se há algo que não é doutrina, há algo que não é mandamento, eu posso criar um novo mandamento até pegando no versículo isolado e dando-lhe uma interpretação subjetiva, particular, pessoal. Mas a Bíblia diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, é de interpretação individual. É de interpretação subjetiva e abstrata. Alamanto, Kovasnéria, Aleluia, Alebaia, Suriacai. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Alamanto, Kovasnéria. Glória a Deus. Quem quer diga glória. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E é isso que nós vamos estar já lendo aqui em Pedro. Glória a Deus. Quem crê diga glória, diga aleluia. Aramanto, Kovanai, Surikai, Ramanai. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Glória seja dada a Deus. Alamaia, Cantaramanaia, Suriandas, Néria. Aleluia. Rapacabanaga, Suricantaraia. Aleluia. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aramanto Kovanaya. Glória seja dada a Deus. Deus ele é fiel. Deus ele é verdadeiro. Deus ele é justo. Aleluia. Glória a Deus. Deus ele é fiel. Ele está aqui para te abençoar. Aleluia. O que é que esta porção está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, se eu não estou em erro. É isso. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, é de interpretação individual, individualista e particular, que aquela pessoa teve, mais ninguém teve. Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Agora tem até revelações aí, profecias aí, que o povo está dizendo que existe anjos no céu e que o seu número é inumerável. Então isso é uma coisa de particular interpretação. Mais ninguém teve essa interpretação, não está escrito, então não é uma coisa literal, não está escrito em parte alguma na Bíblia. Glória a Deus. Alguém pode dizer, mas as coisas que o olho não viu. Não, o que é que o olho não viu? O olho não viu a Nova Jerusalém, mas vem descrito, a descrição geral, o que interessa, já vem descrito. O que é que o olho não viu? O trono de Deus, os 4 seres viventes que estão ao redor do trono, os 24 anciãos, o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, Xarabai, as hostes angelicais, não é? As coisas que o olho não viu, vais ver. Tu que não tens dom de visão, que Deus nunca te mostrou, tu vais ver naquele dia. Rabaxéria Cantaraia. Aleluia, por tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15:4. E nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Aleluia. Então não vamos acrescentar, não vamos dizer agora existem anjos, porque alguém uma senhora individual agora disse que tem anjos. Então agora vamos querer Xarabandagabastéria numa coisa de particular interpretação. Da mesma forma, eu estou a fazer esta comparação, esta analogia, para os irmãos entenderem da mesma forma, é a doutrina pré-tribulacional. Tu vais entender que é algo de particular interpretação, é algo subjetivo. Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então há uma inspiração do Espírito Santo. E se tu tens o Espírito Santo, mas vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Como a sua unção é verdadeira e está em nós, assim Ele vos ensinará. O Espírito Santo ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho falado. Disse Jesus também.
Então é bem claro. Nós temos o Espírito Santo, o maior professor. Temos a palavra de Deus. E não podemos ir além da palavra de Deus. Todas as palavras de Deus são puras e escudos são para aqueles que em ti confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, 5 e 6. E está na palavra do Senhor também. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu testifico a todo aquele... Aleluia, aleluia, rei cantar a baxéria, anda lá e que ler as palavras do livro desta profecia. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele todas as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém retirar alguma palavra ao livro desta profecia, Deus retirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aleluia, Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Então é a palavra do Senhor, Rakashuri cantará mastéria. É a palavra de Deus. Nós vamos viver, aleluia, pela palavra do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Vamos para a palavra. Amém? Então estamos aqui a ver que o pré-tribulacionismo, estamos a entender que eles utilizam somente meia dúzia de versículos isolados do seu contexto. Infelizmente, para os defensores do rapto iminente, secreto e pré-tribulacional, o pré-tribulacionismo não tem um único capítulo inteiro. Quer dizer, não tem sequer um capítulo inteiro que possa sustentar a sua teoria, mas os ensinadores pré-tribulacionistas se baseiam somente em meia dúzia, entre aspas, porque não quer dizer que seja meia dúzia. Alguns se baseiam apenas em 3 versículos, é menos que meia dúzia, outros pouco mais. É alguns versículos isolados do seu contexto, conforme Lucas 21. Lucas 21, glória a Deus, 36. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, Mateus 24, 36 e 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 8, para provarem a sua tese. Está bem? Agora, quando na realidade nós analisarmos esses textos, verificamos que eles, quando inseridos dentro do seu contexto, provam precisamente o contrário daquilo que eles pretendiam afirmar. Aleluia. Por outro lado, o arrebatamento pós-tribulacional, pré-ira de Deus, tem a seu favor Joel capítulo 2, Daniel capítulo 12, Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13, versículo 13 até ao capítulo 5, versículo 11, 2 Tessalonicenses capítulo 1, glória a Deus, até ao versículo 12 do capítulo 2, Apocalipse capítulo 6, capítulo 7, capítulo 12 e capítulo 13. Tudo isto são textos paralelos que falam dos mesmos eventos. Então, vamos analisar então as supostas bases pré-tribulacionais para fundamentarem a sua tese. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então aqui analisar bem claro. Vamos aqui a Lucas. Vamos começar com Lucas capítulo 21, versículo 36. Vamos aqui a Lucas capítulo 21. Diz assim o texto. Mas nós não vamos ver só... Se nós lermos só o texto individual, isto pode dar asa a várias interpretações. O texto individual diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo. A palavra vigiar é o quê? Observar, olhar, estar atento, ver as coisas, o que é que está acontecendo. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar. Aqui não diz de ser arrebatados, diz evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Estar de pé não diz ser arrebatado. Não diz estar no ar voando. Atenção, estar de pé é aqui na terra, diante do Filho do Homem. Ou seja, estar de pé é porque não morreu. Já vais entender. Ou seja, o texto em si não fala de arrebatamento. Mas fala que a pessoa pode estar de pé diante do Filho do Homem. Depois tu vais dentro do contexto que é quando ele vier para arrebatar a igreja. Glória a Deus. Sharamandagai. Mas segundo os pré-tribulacionistas dizem, olha, nós vamos evitar tudo. Então não vamos estar aqui. Como é que a gente evita? Sendo arrebatado antes das coisas acontecerem. Aleluia. Mas evitar uma coisa, eu posso evitar uma coisa e estar presente quando essa coisa acontecer. Por exemplo, pode haver um assassino com uma metralhadora entre num banco. Eu estou no banco para levantar o meu dinheiro. Estão várias pessoas na fila do banco para levantar dinheiro. Entra um assassino lá dentro e começa a matar toda a gente, mata toda a gente, mas eu escapei, Deus me livrou. Então eu evitei. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, eu estive perante a matança e não morri. Portanto, o texto em si não fala de arrebatamento. Os irmãos veem, literalmente ele não fala.
Então eu tenho que fazer uma interpretação simbólica, ou alegórica, ou figurativa, ou metafórica, para dizer que isto fala de arrebatamento. O texto em si não fala que a única maneira de evitar é ser arrebatado antes das coisas acontecer. O texto também não diz. Mas eles dizem que isto aqui é a prova que, se vão acontecer coisas terríveis na Terra, durante a grande tribulação, a Igreja é arrebatada antes. Agora vamos ver o contexto. Vamos ler o contexto para os irmãos entenderem. Já vimos que o texto em si não diz. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui ler a partir do... Aleluia, glória a Deus. Vamos aqui ler a partir do Aleluia, glória a Deus. Sharamanagai. O contexto. Amém? Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Vamos aqui. Glória a Deus. Os irmãos veem que isto aqui é paralelo a Mateus 24. Vamos ler aqui. Lucas capítulo 21, versículo 5. E dizendo a alguns a respeito do templo que estava ornado de pedras e dádivas, porque o templo de Herodes, aliás, o templo de Salomão reformado por Herodes, ele era decorado com pedras preciosas. Era lindo. Ele era um templo dourado, de ouro. O ouro representa a divindade. As pedras preciosas representam os frutos do Espírito Santo. Xarabaca, ele tinha ouro. Ele tinha prata. Prata é a redenção em Cristo. O ouro é a divindade, o Pai. Prata, a redenção, o Filho. As pedras preciosas, o Espírito Santo. Então era o símbolo da glória de Deus em toda a sua plenitude. Glória a Deus. E da restauração do homem para com Deus. O novo Éden. Aleluia. Porque as paredes eram decoradas com querubins, com palmeiras, que são árvores que havia no Jardim do Éden, e com flores. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, o templo era lindo. Era algo muito glorioso, visto ao longe. Quando o sol brilhava naquele templo, aquilo refletia uma luz, um brilho, uma glória. Uma kavod tremenda. E aqui Jesus disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus aqui, e isto é paralelo a Mateus 24, profetizou que haveria um tempo em que Alabassupenekasheria, Rabandagasuria, Kayaramanagasheria, Dalabastéria, aleluia, aquele tempo viria abaixo, seria derribado. Isso aconteceu em 70 depois de Cristo, quando os romanos invadiram Jerusalém, aleluia, entraram pelo templo e queimaram o templo, pelas mãos de Tito, o general Tito. E perguntaram-lhe, dizendo-se: mestre, quando serão, pois, estas coisas, e que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu. E o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Não é para ir atrás. Quer dizer, vão vir muitos enganadores a dizer: olha, sou eu sou o Cristo. Vão vir muitos anticristos. E vão vir outros também a dizer que o tempo está próximo. Ou seja, Jesus está vindo. Jesus está às portas. Irmão, Jesus está às portas. Isso, então é iminente. Se Jesus está às portas, não precisa nem do anticristo dar a cara e vir antes. Mas Paulo disse: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. O arrebatamento não será sem que antes venha a apostas. E isso manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Quer dizer que vai vir muita gente a dizer que o tempo está próximo, está às portas. Vai estar às portas, vai um dia, quando todos os sinais estiverem cumpridos. Vai ser iminente, mas isso no futuro. No presente não é iminente ainda. Agora, o que é iminente é a tua morte. Tu podes morrer agora e ir para o inferno se não andares em santidade. Por isso é que a Bíblia diz: santificai-vos, aleluia, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus dá o livramento até do coronavírus. Queres ser livrado? Santificai-vos. Deus vai fazer a maravilha. Deus pode te livrar. E quando ouvires de guerras e sedições, ou seja, de rebeliões, confusões, levantamentos populares, não é? Tudo a saquear lojas, a partir, virar carros ao contrário, a queimar, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos. Aleluia. Grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão. Ou seja, Jesus estava falando para os últimos dias, mas agora falou diretamente para os discípulos dos dias dele, aos seus 12 discípulos. Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E tudo isto acontecerá para testemunho. Há algo que já cumpriu na história, no século I,
em diante, durante a perseguição do Império Romano, e depois, quando veio a chamada Santa Inquisição Católica, algo que já cumpriu na história, mas vai cumprir também, tem um duplo cumprimento no futuro. Diz assim: tudo isto vos terá para testemunho, propondo depois em vossos corações não para meditar como haveis de responder, porque eu darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer a todos quanto se vos opuserem. Até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Quer dizer que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Dizia Paulo, nem toda a gente vai ser martirizado. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na paciência possuí as vossas almas. Aleluia. Quer dizer que é na paciência que tu vais possuir a salvação. Aleluia. Tu vais ser salvo. Se tiveres paciência. A tribulação produz o quê? Paciência. Aleluia. Andaramasheri, mas quando vires Jerusalém está cercada de exércitos, sabei que então é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. E os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Quem estiver nos campos não entre na cidade de Jerusalém. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram as coisas que estão escritas. Amém? Alabanto, Kovanai, Suriaia, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá um grande aperto na terra. A palavra aqui, grande aperto, se refere claramente à grande tribulação que Jesus mencionou em Mateus 24, 21. Porque haverá então uma grande tribulação no mundo. Aleluia. Haverá então uma grande tribulação como nunca houve aleluia, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Vai haver um grande aperto na terra e ira sobre este povo. Que ira é essa? Esta ira não é a ira de Deus. Aleluia. Esta ira é a ira do diabo. Ai de vós. Aleluia. Os que habitais na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Ele vai ter só 1260 dias para perseguir a nação de Israel e os dias da grande tribulação para perseguir o remanescente da sua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, que é os dias da grande tribulação. Então é a ira do diabo por meio das duas bestas contra o povo que está em Jerusalém. E não só, e contra os cristãos. E cairão ao fio de espada e para todas as nações serão levados escravos, cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios. Aqui vai ser o tempo dos gentios. Aleluia. Até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. O que é que Jesus disse? O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do firmamento. É a mesma sequência. E na terra a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Quando for aberto o sexto selo do Apocalipse, vai haver um grande terremoto. E todos os montes e ilhas vão ser removidos dos seus lugares. Vai haver tsunamis. Homens desmaiando de terror na expectativa ou na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus, as virtudes dos céus serão abaladas. Então verão vir, só depois é que vão vir ver Jesus. Verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai-me. Jesus mandou olhar. Olhar para cima. Para quê? Para ver os sinais. E levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção, ou seja, a vossa salvação, o arrebatamento está próximo. Só quando isso acontecer. Aí é que está iminente. E disse-lhes uma parábola. Olhar para a figueira e para todas as árvores. E aqui, os pré-tribulacionistas costumam alegorizar. Costumam dizer que a figueira é Israel. Lá em Mateus 24, aquela figueira que Jesus falou é Israel. Espera aí. O que é que disse aqui Jesus? Olhai para a figueira e para todas as árvores. Há mais de não sei quantos países é que há. 150 países. Então, se a figueira é Israel, então todas as árvores eram o quê? Eram os demais países. E houve países que surgiram depois de Israel surgir. Então, se o surgimento de Israel como uma nação unificada aleluia, glória a Deus, em Daramashá, em 18 de maio, aliás, em 14 de maio de 1948, glória a Deus, isso aí era o último sinal, para quem crê em sinais, embora digam que o arrebatamento é iminente, fazem a contradição. Então a ilha já devia ter sido arrebatada, mas não. Há mais nações surgindo. A Checoslováquia se dividiu em República Checa e em Eslováquia. A URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se dividiu em várias, em Chechênia, Moldávia, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Ucrânia, Rússia, Bielorrússia, por aí vai, Estónia, Letónia, Lituânia. Então nós vemos que isto não tem nexo. Árvores, existem centenas de milhares de espécies de árvores. Existem árvores para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é feitio. Deus criou uma natureza bem variada. Então isto não tem nada a ver aqui com nações. Isto é uma comparação, uma parábola de dois eventos literais. Um evento literal são as árvores que na primavera, como a figueira, que na primavera elas brotam, dão ramos tenros e brotam e dão as suas folhas. E logo a seguir, depois da primavera, vai vir o verão. Xarabacanto covasnéria.
E ele compara um evento literal com outro evento literal, Sharabakai, que é a sua vinda, que vai ser literal. Jesus vai vir e vai arrebatar a igreja. Está comparando da mesma forma, quando os sinais estiverem cumpridos, sabemos que ele já está próximo e às portas. Está iminente. Disse-lhes uma parábola, ou seja, uma comparação. Olhar para a figueira, mandou olhar, observar a figueira. E para todas as árvores. E todas as árvores, mandou observar. Quando já têm arrebentado, isto são árvores literais, não tem nada a ver com a nação de Israel. Quando já têm arrebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que já está perto o verão. Então já estamos na primavera, porque já arrebentaram, estamos na primavera. Logo a seguir vem o verão, está perto o verão. Assim também vós, quando vires de acontecer todas estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isto aconteça. Quer dizer que a última geração, a geração de discípulos, não vai passar, vai haver discípulos de Jesus. Xarabai, a última geração que começar a ver os sinais, vai ver os sinais finais, vai ser arrebatada. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhar por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Quer dizer que vai ter gente desviada, vai ter gente que naqueles dias, nos dias de perseguição, vai apostatar, vai receber a marca da besta, não é? Para poder comprar e vender. Então vai entrar na glutonaria, embriaguez, cuidados da vida, era abaixuri, que vai haver gente desviada, vai haver gente mesmo que não receba a marca da besta, está a fazer coisa errada. E não vão estar preparados para o arrebatamento. Virá como laço sobre todos os que habitam sobre a terra. Horamanagashai, vigiai, pois em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que andam a acontecer. E estar de pé aqui na terra, estar de pé. Diante do Filho do Homem, servir, porque se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Então estariam todos deitados, estariam todos como se dormindo, mortos. O Anticristo massacraria todos. Mas por causa dos que serão abreviados aqueles dias, disse Jesus. Então isto é bem claro. Aleluia. O Lucas 21:36, Roubanai, não prova nenhum arrebatamento pré-tribulação, não prova que nós, para que evitemos tudo isto que vai acontecer na Terra, tínhamos de ser arrebatados antes, nem sequer fala a palavra arrebatamento. Eu posso estar e nós estamos passando por um período do coronavírus e eu não estou com coronavírus, graças a Deus, porque é Ele quem me livra. Se o Senhor não te livrar, mais ninguém te vai livrar. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Recantar, porque Ele aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para guardarem todos os teus caminhos. Então, estamos na época do coronavírus, tem gente que já apanhou e tem vários, creio que dezenas de milhares, não sei quantos, não sei, se calhar já ultrapassou a centena de milhares, 100 mil, já morreram. Então teve vários, e incluindo cristãos, e incluindo até pastores e pregadores e homens e mulheres famosos dentro do Evangelho, não é? Reconhecidos, morreram. Então morreu várias gente, e eu não morri. Então eu passei pelo coronavírus, estou a passar e não apanhei, não estou doente e não morri. Mas já houve gente que já apanhou e já morreu, mesmo sendo crente. Aleluia, cuidado. Xarabantarabacantaraí. Se tu orares em todo o tempo, Deus pode ter misericórdia e vigiares. O que é vigiar? É observar os sinais. E vigiar vigiar também significa olhar o que é mau, para que não faças o que é mau, para que não entres na glutonaria, na embriaguez. Cuidados das vidas, ou seja, o amor pelas riquezas, e aquele dia, o dia do arrebatamento, venha sobre ti como um imprevisto e tu não estejas preparado para subir. Então é bem claro. Eu posso estar numa época de guerra e não ser atingido pela guerra. Eu posso estar numa época de fome, porque a seguir vai vir a fome. Vai vir a crise financeira mundial. Toda a gente já está... Até mesmo os políticos estão prevendo, porque a quarentena, a meu ver, é uma estupidez. Vá lá que se pusesse de quarentena como os leprosos. Punha-se de quarentena aqueles que têm coronavírus, tudo bem que ficassem de quarentena, para não contaminar os outros. E os grupos de risco, que houvesse um certo cuidado. Podiam até alguns estar de quarentena. Porém, os demais que são saudáveis, que estão abaixo dos 70 anos, não é? Deveriam estar a trabalhar com um certo cuidado. Distanciamento social é uma coisa, mas quarentena é outra coisa. É estupidez, porque isso arrebentará com todas as economias. Mas vai haver gente a aproveitar-se disto e vai haver gente a enriquecer logo que for levantada a quarentena. Então isto aqui é uma forma de acabar com a economia e de vir a fome, vir o desemprego. As empresas vão falir, não? Porque se os trabalhadores não estão trabalhando, elas não lucram. Se não lucram, não podem pagar a renda. Se não podem pagar a renda, o proprietário vai mandar a empresa fechar, a sair dali. Se sai dali e não tem o dinheiro para ir para outro lugar, fecha. Se fecha, não paga os empregados. Não paga os empregados não vão poder comer. Não vão poder comer, vão ter fome. Se vão ter fome, quem não tem temor de Deus vai roubar, vai matar, vai destruir, vai violar, vai fazer coisas, vai traficar droga e armas. Então vai haver uma crise social. Um abismo leva a outro abismo, e depois vai haver uma crise política, vai haver insurgimento contra os governos, e depois, no meio dessa confusão toda, poderá até já surgir precisamente o homem do pecado,
assinando o acordo de paz e de prosperidade e segurança, vai trazer paz, prosperidade e segurança a todas as nações. Então é isso que está acontecendo, meus amados, no mundo. Glória a Deus. Nós estamos passando pelo coronavírus e muitos não têm sido afetados. Ou seja, evitamos. Estamos na época do coronavírus e não apanhamos. Glória a Deus. Rabanai. Shatakapandagasuri cantalamasteria andalabaia. Há quem esteja em nações em que até os cristãos estão sendo perseguidos, presos, torturados e mortos, martirizados pela sua fé e não morreram ainda. E não vão morrer, porque Deus vai os preservar. Nem toda a gente vai morrer. A grande tribulação histórica já está acontecendo também em muitos países. Vai lá para a Nigéria. Vai para o norte da Nigéria. O Boko Haram vai-te matar ou vai-te perseguir para te matar. Mas alguns estão sendo preservados. Xarabacai, vai lá para o Médio Oriente, vai para o Irão, vai para os países islâmicos, vai para os países em que o Estado Islâmico domina. Ripa lá esse grupo terrorista. Shaddai, vai para o Líbano, vai para a Síria. Cristãos estão sendo decapitados, o seu sangue está sendo bebido. Então já existe uma grande tribulação histórica e vai haver a grande tribulação escatológica, futurística. Glória a Deus. Então, mas no meio dessa confusão toda, dessa perseguição, tem gente que está sendo livrada da morte, tem gente que está sendo livrada do martírio, tem gente que está sendo livrada da prisão. Aleluia, porque está orando em todo o tempo. Até mesmo no tempo presente. Então, e no futuro, não pode acontecer o mesmo? Pode, há um grupo, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, dizia Paulo, mas todos seremos transformados. Em 1 Coríntios 15, 51. Paulo também dizia, divisemos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos, atenção à palavra ficarmos, vem do grego perileipo, quer dizer sobrevivermos, nós os sobreviventes, os que sobrevivemos vivos, para a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Então quando Jesus vier para arrebatar a igreja, vai haver sobreviventes. Então se tu orares em todo o tempo, tu podes ser digno de evitar todas as coisas. Quer dizer que o versículo em si não fala de arrebatamento, nem que para que a gente evite todas as coisas temos de ser arrebatados antes que as coisas venham. Não. Diz que a gente tem que olhar, vigiar, estar atentos aos sinais, porque só quando os sinais se cumprirem, os mesmos que aqui são ordenados vigiar, em todo o tempo orando, os mesmos que vão evitar todas estas coisas, são os mesmos, aleluia, são os mesmos que vão ver os sinais. Jesus disse, aleluia. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Os mesmos vão ver os terremotos, as fomes, as epidemias, as perseguições, as prisões, as torturas, os martírios de cristãos. Vão ver tudo isto, as guerras, o rumor de guerras, as confusões. Aleluia, vão ver tudo isto, mas vão evitar se orarem em todo o tempo. Glória a Deus. Então, esta é a mensagem o Espírito Santo revelou. Então este versículo 36 não prova o arrebatamento pré-tribulacional. Já vimos aqui que de modo algum prova. Vamos agora aqui analisar um outro. Apocalipse 3.10. É um versículo muito utilizado. Como guardaste a palavra da minha perseverança, da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra para tentar aqueles que habitam sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. Sharamanai, Surikai, Ramanagashaya. Oh, glória. Oh, glória. Vamos então aqui a Apocalipse. Agora vamos aqui para Apocalipse. Uma palavra muito utilizada para tentar provar que o arrebatamento é um versículo isolado do contexto. Nós sabemos que as cartas às 7 igrejas eram cartas a 7 igrejas literais que existiram ao mesmo tempo. Não eram 7 dispensações, como alguém de períodos de tempo em que há um período de uma igreja e depois essa igreja acaba, ou esse período acaba e vem o período da outra igreja. Não. Eram 7 igrejas que existiam ao mesmo tempo. Glória a Deus. 7 igrejas que existiam ao mesmo tempo, funcionando ao mesmo tempo. Temos aqui este versículo isolado. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Pronto. Isto é um versículo isolado. Agora vamos ler o contexto. É sempre bom ler o contexto. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, a partir do 7, diz: isto é o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, ou seja, ele tem o poder, a autoridade que Davi tinha. Davi tinha a autoridade real, porque ele era rei de Israel. Tinha a autoridade profética, porque ele era profeta de Deus. Deus se revelava a ele. Onde houver um profeta em sonhos ou em visões, eu me revelarei a ele. E tinha a autoridade sacerdotal, porque ele comeu dos pães da proposição e não foi morto. Só os sacerdotes podiam comer. Então ele é da autoridade sacerdotal. Então Jesus, ele é que é rei dos reis. Aleluia, Jesus, aleluia, recantar a masteria da lamaia. Ele é o maior profeta que já nasceu de mulher. E Jesus também, que é Pantaca, é o grande pastor e o sumo sacerdote que intercede por nós no santuário celestial. Ele está acima de qualquer sacerdote terreno. Então ele tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Então aqui há a autoridade de Jesus. Conheço as tuas obras. Atenção que isto era uma igreja que existia literalmente no ano 96 desta era, do século I.
E eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, não era uma igreja com uma grande força política, se calhar não tinha uma força social, se calhar não tinha uma força económica, era uma igreja pobrezinha, mas era uma igreja que guardava a palavra e não negava o nome de Jesus mesmo em dias de perseguição. Eis que eu farei que aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são os falsos cristãos, eis que eu farei que venham e que adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Glória a Deus. Aleluia. Importa que haja entre vós heresias para que aqueles que são sinceros se manifestem entre vós. Também dizia Paulo. Agora aqui, ou seja, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Aleluia. A gente já vai analisar o que é que isso significa, guardar da hora. Eis que venho sem demora. Pronto, agora calma aí. Agora uma profecia para a vinda dele, não é? Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, glória a Deus. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Glória a Deus. Então, promessas tremendas. Então, repara bem. Aleluia, ao que vencer. Xarabai. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Alabá, surikai, campantai. Agora vamos lá ver aqui. Porque guardaste a palavra da minha paciência. A gente já sabe que é na paciência que possuiremos as nossas almas. Vem do upumon. Upumon significa estabilidade, constância e tolerância. A característica da pessoa no Novo Testamento, a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos, neste caso aflições, tribulações, pacientemente, firmemente, paciente, aquele que espera por algo legalmente, que persiste com paciência, constância e perseverança. E a Bíblia diz o quê? A tribulação produz a paciência, e a paciência produz a esperança. E a esperança não causa confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações. Aleluia. E a Bíblia diz que é na paciência que possuireis as vossas almas, que vamos ser salvos pela paciência. E a Bíblia diz, bem, aqui está a paciência e a fé dos santos. Bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Quer dizer, se alguém morrer naqueles dias, até vai ser melhor do que se ficar vivo, porque se ficar vivo é sofrer mais até à vinda do que aqueles que vão morrer. Morreu só tem aquele sofrimento na hora, mas depois tem a coroa, depois vai logo para a glória e aguarda o dia do arrebatamento, o dia da primeira ressurreição. Então é bem claro. Como tu guardaste, ou porque tu guardaste a palavra da minha preservância, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre a terra, sobre o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Aleluia. Então, é uma hora de quê? De tentação. Quem é o tentador? O tentador é o diabo. Aleluia. Ele tenta as pessoas com pratos que levam as pessoas a caírem. E um dos pratos maiores é o quê? É receber a marca da besta, porque sem a marca da besta, sem provavelmente um chip, um microchip na mão ou na testa, ninguém mais vai poder ir a um supermercado para comprar comida ou vender. Aleluia. Ninguém mais vai poder comprar ou vender. Então, essa é a maior tentação. Por isso é que diz que haverá apostasia, como nunca houve. Muitos cristãos vão negar a fé, porque não vão suportar estar sem comer, estar com fome. Não vão suportar estar com frio, não ter dinheiro nem para ir comprar um shopping center, uma roupa para se aquecer. Não vão suportar a criança está a chorar, ai mãe, quero comer, e não ter dinheiro, aliás, não poder mexer no dinheiro, tem que ser tudo com chip, para comprarem comida para o bebê, para comprarem um leite em pó. E outras coisas mais, estão doentes, não vão poder suportar, não poder ir ao hospital ou a uma clínica receber tratamento, ou não poder ir a uma farmácia comprar os medicamentos. Especialmente quem vive à base de medicamentos controlados. Tem muita gente que depende de medicamentos para sobreviver. Aleluia. Então não vão poder suportar, não vão ter fé suficiente para que Deus os cure e lhes dê livramento. Então essa vai ser a tentação. Xarabai. Agora, o que é que significa? O tentador é o diabo. O que é que significa guardar da? A expressão guardar da, será que quer dizer ser arrebatado antes da hora? Não é isso. Não diz aqui antes da hora. Guardar da hora. Guardar da hora vem... guardar da vem de tereo. Atender cuidadosamente, tomar conta de. Aqui não diz arrebatar. É tomar conta. Manter alguém no estado em que ele está. Repara, a pessoa vai estar dentro dessa hora de atenção, mas vai ser mantida por Deus. Vai ser guardada,
vai ser livrada de cair na tentação de receber a marca da besta. É assim que eu entendo o versículo, bem claro. Guardado da... E diz aqui, Aramashek. Isto aqui é uma preposição que significa principalmente de dentro de. Foi traduzida como de ou da. Mas isto, o primeiro significado no dicionário Strong é de dentro de. Guardado de dentro de. Ou seja, a pessoa está mas ele é guardado de dentro. Não é para longe. Não é para fora de. Amém? Embora, glória a Deus, também seja um dos significados, mas por último. Então eu creio que aqui o guardar da hora, tereoek, isto surge mais uma vez na Bíblia. Esta expressão guardado da hora, sabem onde? Em Atos, em João capítulo 17, versículo 16. E aqui tu vais ver em João capítulo 17, versículo 16, que ser guardado da hora é guardado de dentro de. Que é o primeiro significado no dicionário, que era como devia ter sido traduzido, ficava mais claro. Aleluia. Rapassuri cantaramanaya. Tereoek não significa guardado antes da hora ou arrebatado. A palavra não diz arrebatado. O que é? Eu posso ser... É mantido. Tereo é manter. É cuidar. Deus vai cuidar de ti nessa hora da aflição. Não tem nada a ver com arrebatamento. Mas eles pegam neste versículo aqui e dizem, não, isto aqui é um arrebatamento. Vai ser guardado. Como é que pode ser guardado? Arrebatado. Mas aqui não diz arrebatado. Agora vamos aqui para o contexto. Por isso é que o texto fora do contexto vira pretexto para heresia. Onde é que aparece mais vezes esta expressão aqui? Isto é mantido de dentro dessa hora. A pessoa está dentro dessa hora, mas é mantido de dentro da hora, não é? Para fora de ou para longe de. Havia outras preposições em grego que podiam ter sido utilizadas e não foram utilizadas. Aleluia. Se fosse para um afastamento assim longínquo. João capítulo 17, versículo 15. Assim é que é. Diz assim: não peço que os tires do mundo, ou seja, não peço que os arrebates, os discípulos, eu estava falando dos discípulos, mas que os livres do mal. Não peço que os tires do mundo, aleluia, aleluia, que os tires do mundo, que os ergas, levantes, neste caso, aqui podia ter um sentido de serem arrebatados, e sim que os guardes, mas sim que os guardes livres do mal. Este livrar do mal, lá está, vem a mesma expressão tereo, ek, ou seja, que os tomes conta deles durante esse mal, que os mantenhas no estado em que eles estão, ou seja, preserves, aleluia, aleluia, do mal. Xarabacantai tereo ek. Anda de dentro desse mal. Então é bem claro. Jesus aqui diz, olha, não peço que tu os tires do mundo, que tu os arrebates, mas que tu os guardes quando vier esse mal. Xarabá, e o maligno vai vir um mal sobre a terra. Então é bem claro. Tereo é que dentro do contexto, irmão, é mantido dentro de, preservado, guardado, cuidado cuidadosamente pelo Pai, para que não caia na tentação. Não é para que não sofra problemas, não é para que não seja preso, perseguido, morto ou torturado. Alguns vão ser livres de tudo isso, porque vão vigiar em todo o tempo e orar. Vai haver um grupo que vai ficar vivo até ao arrebatamento, mas vai haver um grupo que vai ser martirizado. Mas mesmo que a pessoa seja preso, torturado e morto, ela é livrada do mal, é livrada da tentação, da hora, dentro dessa hora da tentação, é livrada da tentação. Qual é a tentação? Negar a Cristo. Adorar a besta e a sua imagem e receber a marca da besta para poder continuar a fazer a sua vida normal que fazia até então. É bem claro. Provei aqui que também eu te guardarei da hora da tentação. Poderia ser muito bem traduzido se fosse mantido ou cuidado de dentro dessa hora. Aleluia, da tentação. De dentro da hora da tentação. Amém? Estamos a ir para o original grego. Então o povo erra não conhecendo as Escrituras, não é o poder de Deus. Amém? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Eu estou comparando a expressão tereoek, guardado do, ou guardado da. Aqui, livrado do. A mesma coisa. Mantido. É mantido, preservado. Não é removido para cima, para o ar, arrebatado antes desse mal. Aleluia. Então é bem claro. Mais uma vez, então, provei aqui que Apocalipse 3:10 não prova nenhum arrebatamento pré-tribulacional. Sharamanagaya, Surikaya, Ramanagashaya. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Agora vamos só ver mais um versículo, porque o tempo aqui está voando e há mais coisas, há mais estudos para dar, há mais partes para este estudo. E hoje já estou aqui a observar. Então, Mateus 24:36 é um outro texto que é muito utilizado para provar o arrebatamento iminente.
Mateus 24, 36, e nós agora vamos concluir com chave de ouro aqui lendo o capítulo 24 de Mateus. Vamos aqui ler o capítulo... Mateus 24, 36 diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos de Deus, mas unicamente o meu Pai. Então eles pegam... então se ninguém sabe, é iminente, pode ser a qualquer momento e agora. Não. O facto de não saberes... Por exemplo, aleluia, aleluia, andarabasteri campantocacheri andarabacácia, aleluia, glória a Deus, aleluia, santo é o nome de Jesus. Por exemplo, o facto de não saberes quando é que vai vir o dia mais quente do ano em Portugal não invalida também o facto de saberes que provavelmente esse dia ocorre no verão. Ocorre no verão, no período do verão. O período do verão começa com junho, julho, agosto e setembro. Glória a Deus, quem crê diga glória. Cantar a mastéria. Porquê? Janeiro, fevereiro e março. Abril, maio, junho. Julho, agosto. Perdão. Abril, maio, junho. Julho, agosto, setembro. Aleluia. Outubro, novembro, dezembro. Portanto, 3, 6, 9, 12 meses. Então o verão, que eu até me equivoquei aqui, não é 4 meses, tem 3 meses, que é julho, agosto e setembro. Então o facto de não saberes qual vai ser o dia mais quente do ano em Portugal, provavelmente esse dia vai ocorrer durante os meses de verão. E a quase de certeza que ele vai ocorrer em agosto, que é o mês mais quente. Então o dia mais quente. Então da mesma forma, tu podes não saber o dia e a hora exato da vinda de Jesus, mas tu vais saber que esse dia vai vir precedido de sinais, que há coisas que têm que acontecer antes que esse dia venha. E é isso que Jesus estava falando. Não fala aqui de um arrebatamento iminente. Amém, glória a Deus. Então é assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, ou seja, em separado, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que coisas? Não ficar pedra sobre pedra, ou seja, a destruição do santuário de Jerusalém. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O que é que Jesus respondeu? A minha vinda vai ser iminente, não terá sinais. Não foi isso que ele disse. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não ao fim. Porque quando se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para a tribulação. Esta expressão seres atormentados vem do grego tlipsis, é literalmente para a tribulação. Então vai começar a tribulação. Primeiro é o princípio das dores. Depois é as dores finais do parto, que a Bíblia chama de grande tribulação. Então vos hão de entregar para a tribulação e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, ou seja, até à vinda de Jesus, para arrebatar a igreja, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando depois virdes, esta expressão quando depois, vem do grego otan ou seja, quando por este motivo, quando por esta causa, quando por esta razão. Porque é que vão entregar os cristãos para a tribulação e vão matá-los e odiá-los de todas as nações? Porque o abominável da desolação, porque o anticristo já violou o acordo e começou a perseguir os cristãos, a fazer guerra contra os santos. Então diz aqui, quando por esta causa virdes, que a abominação da desolação de falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não deixa tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo não volta atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ou seja, os dias vão ser encurtados. Aleluia. Aleluia. Ramanagas. E seriam 3 anos e meio de grande tribulação, mas vai ser menos. Porque os primeiros 3 anos e meio é o princípio das dores. O abominável da desolação vai violar o acordo da meio. Depois haverá então uma grande tribulação. Quer dizer que antes do abominável não havia. Não havia grande tribulação. E se aqueles dias não fossem abreviados, do grego kulubu, literalmente amputados, mutilados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser que o Cristo está aqui ou está ali, não deixe crédito. Estão dizendo, Jesus está vindo, Jesus está ali, Jesus está aqui. Não deixes crédito. Jesus vai vir no dia tal, vai vir nas festas dos tabernáculos, vai vir na festa das trombetas, vai vir nas festas judaicas. Jesus vai vir nas colheitas judaicas, nas primícias, vai haver o arrebatamento das primícias e outras fantasias mais. A porta da graça já se fechou, ou a porta da graça já está fechada, ou vai-se fechar.
não é? E outras fantasias, como por exemplo, não vai dar tempo de mais nada. Não é? É o que estão por aí dizendo os falsos profetas. Deus estão dizendo, deixa que o Cristo está aqui ou está ali. Não deis crédito. Porque surgirão falsos Cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho perdido. Mas lá naquela igreja tem milagres. Pode haver uma igreja que não tem milagres, mas tem a unção de Deus. E pode haver uma igreja que tem milagres e não é o Espírito de Deus que está operando. Aleluia. O maior milagre é salvação de almas. O maior milagre é a libertação. A pessoa ser liberta é a pessoa ser transformada, mudar de vida. Aleluia. Portanto, se vos disserem que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está ali no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, ou seja, se mostra, vem do grego phrein, ou seja, brilha, cintila, resplandece. No Lucas, no capítulo 17, diz que faiscando de uma até à outra parte do céu, faísca, cintila, brilha, resplandece, é algo glorioso. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Agora aqui, Jesus lança mais uma parábola. Mais uma comparação, compara um evento literal, quando morre um animal no campo, seja um coelho ou qualquer outro tipo de animal, as águias se ajuntam para comer a carniça. Isto é literal, isto acontece. Está comparando. Da mesma forma, quando Jesus vier, Ele que morreu para nos salvar, nós vamos ser ajuntados a eles. Aleluia. Juntados a Ele. Ali, assim é que é. E logo depois da tribulação daqueles dias, então a tribulação vai chegar ao fim. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas que caíram do céu e as potências que estão nos céus serão abaladas. E cantará. Então, depois da tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas que caíram do céu e as potências que estão nos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal? Um sinal visível, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente. Vai ser visível. E todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem, eles vão dizer: montes, caí sobre nós, rochedos, escondei-nos da ira do Cordeiro e daquele que está assentado à destra do trono de Deus, porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir. Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, ou seja, desde os quatro cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus, até às extremidades dos céus. Marcos, capítulo 13, do 24 ao 27, ainda está mais claro. Desde a extremidade da terra até à extremidade dos céus. Então é o arrebatamento de pessoas de todas as partes da terra. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, esta comparação da figueira. Já vimos que em Lucas, capítulo 21, não é só a figueira e todas as árvores. É um evento literal que acontece. Nisto aqui, a figueira, embora em algumas passagens possa ser um símbolo da nação de Israel, uma metáfora para Israel, aqui não é. Aqui é uma árvore literal tal como as demais. E é um evento literal, literalmente na primavera, os ramos se tornam tenros e brotam folhas. Logo a seguir sabemos que está próximo o verão, logo a seguir vai vir o verão. Igualmente, quando vires todas estas coisas, saber que ele está próximo às portas. Então, só vai ficar iminente o arrebatamento quando tiver todos os sinais cumpridos. Que sinais? O anticristo assina o acordo. Vem muitos em meu nome, enganarão muitos. Ele vai enganar a muitos, fazendo um acordo com muitos por uma semana. Vai ser o enganador, enganação. Vai haver guerras e rumores de guerras. Vai haver guerra mundial. Aleluia. Vai haver fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Que tudo isso é o princípio das dores. E depois vai haver dores ainda piores. Então vos vão liderar para a tribulação. Porquê? Porque quando depois vires que o abominável da desolação se encontra no lugar santo, quando o anticristo violar o acordo. E porque haverá então uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Então, todos estes sinais, o anticristo violando o acordo, pondo a abominação da desolação, os dias da grande tribulação contra os escolhidos, e só quando o sol não der a sua luz e a lua andará mais cheia também não der a sua luz e ficar da cor do sangue, as estrelas caírem dos céus e as potências dos céus estão a ser abaladas, só aí é que sabemos que ele está próximo e às portas. Por isso é que temos que vigiar e observar os sinais. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. O facto de ninguém saber o dia exato da vinda de Jesus, nem a hora, nós sabemos que esse dia só ocorre depois da abominação. A abominação acontece quando? Quem tiver o mapa escatológico, se não me peçam, vou enviar para o vosso e-mail. Quem tiver, abra em casa o mapa escatológico. Aleluia. Vamos aqui para a escatologia. Ramashurikan Taramashai. Segundo o mapa escatológico pré-tribulacionista, não é? Jesus vai vir antes dos 7 anos e arrebata aqui a igreja, não é? A meio não está aqui, mas é a abominação da desolação, e depois no final dos 7 anos ele voltaria. Isto é um mapa escatológico errado, conforme a gente vê. Agora vamos para o mapa escatológico certo. Vamos abrir um mapa escatológico certo, que é o quadro da 70ª semana de Daniel na visão para a ira, e tu vais ver aqui algo tremendo. Aleluia. Rikantalamasteri andalamaia. Então, que sinais? Quando é que vai ficar iminente o arrebatamento?
Primeiro o anticristo faz a aliança com Israel por 7 anos, logo ao início. Daniel 9:27, ele fará a aliança com muitos por uma semana. Depois é aberto o primeiro selo do Apocalipse, vai vir o enganador. Aleluia. Virão muitos em meu nome e enganarão a muitos. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Está aqui o tratado de paz, a falsa paz. Depois vai vir o quê? O cavalo vermelho, a guerra mundial. Vai fazer com que se matassem uns aos outros. E toda a terra vai ficar em guerras. Guerras e rumores de guerras. Depois vai haver o quê? Fome mundial, crise financeira mundial. O terceiro cavaleiro, do cavalo preto. Tudo isto é o princípio das dores. Depois vai vir a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Quando depois vires que o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entende. Então, se tiverem de fugir para os montes, vai começar, porque haverá então uma grande tribulação. E como resultado dessa grande tribulação vai haver uma grande matança, que é o quarto cavaleiro do Apocalipse, do cavalo pálido, do cavalo verde ou do cavalo amarelo. Xarabaca, que ele vai ter o poder de matar a quarta parte da terra. Aleluia, com pestes, com fomes e com, aleluia, com mortandade, com pragas e com as bestas do Apocalipse, a esterion do Apocalipse, com o anticristo e com o falso profeta. Depois logo a seguir é o quinto selo, o selo dos mártires. Vai haver, como resultado dessa perseguição, dessa matança, vai haver mártires cristãos. É o quinto selo do Apocalipse, Apocalipse 6, do 9 ao 11. E depois nós vemos o quê? O que é que vai acontecer? O sol, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão dos céus e as potências que estão nos céus serão abaladas. Ora, depois, quando viste todas estas coisas acontecerem, sabem que ele está próximo às portas. Aí é que vai ficar iminente. Aleluia. Xarabandarabasteri andalamaia. Mas daquele dia e a hora ninguém sabe, quer dizer, ninguém sabe o dia exato que Jesus vai vir. Como também não sabemos a duração da grande tribulação. Eu aqui no quadro escatológico coloquei a grande tribulação a terminar aqui. Mas aqueles dias vão ser encurtados, pode ser mais dias de grande tribulação ou menos. Há algures, sabemos é que há algures, eu não sei o dia e a hora exato da vinda de Jesus, mas sei que esse dia e a hora exato que ninguém sabe acontece na segunda metade da 70ª semana de Daniel e não na primeira. Só pode acontecer depois da abominação da desolação e antes da batalha do Armagedão. Algures na segunda metade da 70ª semana de Daniel, depois dos sinais todos estarem cumpridos, incluindo os sinais do sol, na lua e nas estrelas, que profetizou Joel, Jesus vem e arrebata a igreja. Portanto, esta é panorâmica e, mais uma vez, vimos que Mateus 24, 36 não prova, glória a Deus, a iminência, a doutrina da iminência. Só diz é que ninguém sabe o dia certo. Sabemos mais ou menos o tempo, os tempos e as estações, a época que ele vai acontecer. Não sei é o dia e a hora certa, sei a época, e a época ainda não chegou, porque há sinais que têm que se cumprir. Portanto, aqui fica esta mensagem. Hoje nós vimos que, glória a Deus, que o pré-tribulacionismo usa somente meia dúzia de versículos isolados, fora do seu contexto, como prova, como base da sua doutrina. Não tem nem um capítulo inteiro, e eu aqui não vou aqui discorrer dos capítulos que realmente provam um arrebatamento pós-tribulacional para a ira, mas são muitos os capítulos a favor do arrebatamento pós-tribulacional. Joel capítulo 2, Daniel capítulo 12, Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, até ao 5:11, 2 Tessalonicenses capítulo 1, até ao versículo 12 do capítulo 2, Apocalipse 6, Apocalipse 7, Apocalipse 12 e Apocalipse 13. Que Deus em Cristo vos abençoe. Quem não aceitou Jesus, aceitou hoje, e quem está afastado, reconcilie. Jesus te ama e quer te salvar. Estejas preparado. E tu que estás fraco na fé, fortalece. Tu que estás meio carnal, mundano, fazendo coisa errada, santifica-te. Porque tu podes ter um encontro com Jesus ainda hoje. Tu podes morrer e ir para o inferno se não estiveres preparado para te encontrares com o teu Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. E aguardem então a quinta parte deste estudo. Vão tirando as devidas notas e se tiverem perguntas façam comentários, porque isso ajuda vocês a crescer na fé e eu também a estudar mais para vos responder. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Quem falou aqui, Pastor Luís Guerreiro de Portugal.